Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham. E como você já sabe, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero fazer um convite especial a você que ainda não é nosso seguidor. Corre lá para o nosso canal no YouTube, Mentes que Brilham CEO, ative todos os sinais de alerta para ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo. E também o nosso canal no Instagram, Mentes que Brilham CEO. Será uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje está aqui Giovana Freitas Ferreira, que não só pelo aspecto do autista, mas também é médica e será uma honra nós podermos fazer um bate-papo. Eu falo assim que hoje o assunto é mais profundo. Obrigado, Giovana, por estar aqui conosco, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Oi, gente. Giovana, vamos lá, né? A gente fala sobre o autismo, a gente fala sobre a questão do diagnóstico tardio. Como é que foi esse processo de descoberta para você? E como é que se desenrolou tudo isso até o ponto de falar, opa, alguma coisa, eu não falo de diferente, eu falo alguma coisa de especial. Como é que foi para você? Olha, eu acho que, de acordo com relatos da minha família, principalmente da minha mãe, desde criança eu já tinha alguma coisa de especial. Pelo que eu me lembro, a minha infância ela foi muito marcada por estereotipias. Então, eu tinha muitas estereotipias, assim, com os braços, né, com as mãos, e eu fazia isso muito na escola. E isso chamava muita atenção dos professores, dos coleguinhas, aí gerou aquela questão de bullying, que foi bem ruim. E aí os professores chamavam a diretora chamava minha mãe na escola. Aí a gente tentava entender por que você está fazendo isso. Você quer chamar atenção? Ou está acontecendo alguma coisa está doendo? E ninguém sabia o porquê. Aí eu tinha algumas dificuldades na escola. Assim, eu sempre fui muito inteligente, sempre tive boas notas, mas eu tinha muita dificuldade de aprender o conteúdo em si. Eu sentia que eu teria que estudar pelo menos umas 3 vezes mais que todo mundo para aprender a mesma coisa que todo mundo aprendia de primeira. Aí minha mãe me levou em vários psiquiatras, psicólogos, neurologistas durante a infância. Assim, foram anos tentando descobrir se eu tinha alguma coisa de verdade, porque essas estereotipias se mantinham. E eu tinha muita dificuldade em fazer amizades, em estar nos grupinhos de amizades que todo mundo tem na escola. E eu gostava muito de leituras. Eu gostava dos meus dinossauros e eu gostava de ler. E eu brincava muito sozinha. Então, a gente ia nesses profissionais. Às vezes eu passava horas com eles ali sozinha. Eu não lembro muito bem como é que era a avaliação deles, porque eu era muito pequenininha. Mas minha mãe falava, a gente conversava, jogava jogos, brincava, fazia coisas assim. E sempre no final era, a Giovana é uma criança normal. Ou a Giovana tá com muita frescura. Ou a Giovana, você fala sim pra tudo. Ela é sua filha mais nova, você mima ela demais. Ela precisa aprender o que que é não na vida. Coisas assim. Até que um dia teve um neurologista que falou, olha, a Giovana tem alguma coisa, mas eu não sei te falar o que que é. Porque parece que é alguma coisa leve, só que influencia o comportamento dela. Mas eu não sei, ainda não tem um nome para isso agora na medicina. Mas eu não acho que isso vai prejudicar ela, né, ao longo prazo. Mas vamos investigando quando ela crescer mais. E aí minha mãe ficou por isso, né? Não tinha muito o que fazer, já levou em vários profissionais, obteve a mesma resposta. Teve um que falou que era falta de apanhar. Mas eu não apanhei. Ela não seguiu essa orientação. Não seguiu o Ainda bem. conselho. E aí eu sempre tive esses problemas na escola. Devido a essas dificuldades, o bullying ele era sempre muito presente. Então eu fugia um pouco das aulas e me escondia na biblioteca. E foi quando eu desenvolvi o meu hiperfoco por livros. Eu amo livros. E eu acho que eles foram uma das coisas que me salvaram. Porque parecia que era uma infância muito difícil, principalmente devido a essas interações sociais que eram difíceis e eu não sabia por quê. Então eu achava que eu era esquisita, que eu tinha um problema, que eu não... Sempre o problema é alguma coisa comigo, alguma coisa esquisita, não sei o que que é.
Então, os livros foram me salvando. Eu fui mergulhando em cada livro que eu achava da biblioteca de assuntos aleatórios, desde biologia marinha até alguma fantasia legal que eu achava. Que legal. O primeiro livro que eu li foram sobre peixes abissais, e até hoje eu amo coisas sobre o oceano. E aí eu fui descobrindo a vida de mil e um personagens, e aquilo foi aliviando o excesso de peso que o autismo não diagnosticado teve na minha infância. Uhum. Eu também tinha muitos problemas com seletividade alimentar. Então, para passear no shopping, por exemplo, era muito difícil eu comer coisas. Todo mundo saía, comia sorvete, comia McDonald's, comia as coisas, eu não conseguia comer nada. Ou se eu comia meio forçadamente, só para depois passar mal, vomitar, passar vergonha, querer ir embora mais cedo. Aí também não dava certo os passeios. E na casa do coleguinha, sempre tinha uma coisa diferente para comer, eu também não conseguia comer. Quando eu ficava mais nervosa, aí sim que atacava. Então, essa parte ainda foi dificultando ainda mais, porque eu já não conseguia muito essa questão de fazer amigos, de ter uma socialização bacana na infância e muito menos sair na casa de pessoas, até de parentes, assim. Uhum. Então, minha mãe sempre ia comigo, ela fazia minha comida e eu comia ali separadinho. E aí todo mundo falava, assim, pelas costas, ah, Giovana é enjoada, a mãe dela mima ela demais, não. É Mas era fácil, bichinha. é fácil, não. O duro a gente percebe, Giovana, também a questão não é só também a falta de conhecimento, né, sobre o assunto, mas o que a gente vê também é esse desenho da estereotipia de, puxa, a própria família, ou às vezes a própria sociedade já nos empurra para um lado de seletividade, até mesmo entre nós como pessoas. Eu não sei, não, ela é diferente, então não mexe com ela, não existe a falar. Nós já temos dificuldade com a questão da empatia. Uhum. E aí a própria sociedade já força essa não empatia. E quando foi, de fato, que veio o diagnóstico para você? O diagnóstico veio mais ou menos entre 21 e 22 anos. Atualmente eu tenho 27. Mas eles começaram a me tratar, assim, ir num psiquiatra, fazer terapia, mais ou menos por volta dos 14, 15 anos, porque no ensino médio foi quando todas as coisas foram piorando. Uhum. As interações sociais já eram difíceis e ficaram ainda piores, principalmente porque quando a gente vira adolescente, parece que é um mundo à parte, né? A gente não é nem criança nem adulto, então a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Aí eu tinha muitas crises de pânico. E aí, essas crises, hoje eu sei que é crise de pânico, mas na hora ninguém sabia o que era. Então, simplesmente começar a ter dispneia, respirar e não conseguir pensar nas coisas e começar a chorar. E você ter uma crise ali de não conseguir ficar mais naquele ambiente, ter que ligar para Uhum. alguém e te buscar. Isso era muito frequente. Até que chegou uma hora que eu não conseguia sair de casa, assim, para ir no mercado, que era 2 quadras de casa. Aí, quando eu comecei a ter isso mais frequente, foi quando me levaram num psiquiatra, num psicólogo. Eu comecei a ser medicada devido ao transtorno de ansiedade Uhum. generalizado, porque como ela não vai bem na escola, não tem muitos amigos, talvez isso tenha afetado, né, a questão da ansiedade, seja isso a causa. Então, eu comecei a ser medicada, fiz terapia por vários anos e ninguém nunca descobriu. Depois eu entrei em uma fase mais depressiva, principalmente quando começou o cursinho pré-vestibular, porque a demanda social, ela excedia muito a minha capacidade de lidar com ela. Estar em uma escola diferente já é uma mudança de rotina. Uhum. Pessoas totalmente diferentes que às vezes não ligam muito para você também é uma rotina. Pessoas às vezes inteligentíssimas e você se sentir ali. Eu saí de uma escola pública, eu não sei mal escrever meu nome e eu tô aqui, eu tô tentando passar no vestibular. A escala, né, de estudo era das 7 às 9 às 10 da noite. Eu não conseguia comer, então às vezes eu tomava café da manhã em casa e passava o dia sem tomar água ou comer nada, mesmo tentando, e só comia à noite. Então isso foi desnutrindo o meu corpo, me deixando com fraqueza, dificuldade para estudar também por causa disso. Aí as crises de pânico iam aumentando.
E até que eu consegui, durante o segundo ano de curso pré-vestibular, trocar uns horários. Então, eu estudava só à tarde e à noite e não de manhã. Uhum. E isso foi até bom, porque me permitiu comer de manhã e beber água de manhã. Então, o resto do dia eu passava sem comer, sem nada, mas pelo menos de manhã eu tinha alguma parte nutricional. E isso ajudou, porque diminuiu um pouco o meu estresse, a minha sobrecarga, mas eu continuava tendo crises. Só que eu não sabia por quê. Hoje eu sei que é sobrecarga sensorial, mas na época eram crises de ansiedade, porque ela tá passando por um momento que ela quer ir no vestibular, tem que estudar muito, então é ansiedade. Aí chegou a faculdade, o que foi uma nova crise, porque eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vim para Rondonópolis. Então eu não conseguia vir sozinha, já tinha 3 anos que eu estava estudando para passar, e no quarto ano eu passei, e aí a minha família conversou, todo mundo entre si, e resolveu, vamos mudar para outra cidade com a Giovana. Porque Legal. o meu grau atual de suporte no autismo é 2, então tem algumas coisas que eu realmente não consigo me virar sozinha. E Uhum. nessa época, realmente, isso era a prova. Eu não conseguia mudar de cidade sozinha, fazer uma faculdade, me virar, ser independente sozinha. E na faculdade eu tive muitas dificuldades também com socialização, tudo isso, até que eu tive um problema muito grande com bullying na escola, na faculdade. E eu achei que isso acontecia só com criança, mas acontece com adulto também. Até que eu tive que fazer um processo administrativo contra várias pessoas na faculdade. Isso gerou crises de pânico cada vez maiores, que iam escalonando assim. E aí foi quando o meu psiquiatra, que eu já fazia acompanhamento com ele especificamente há um ano e meio ou 2 anos, ele sugeriu o diagnóstico de autismo. Numa consulta, assim, de rotina. Aí eu fiquei, uai, o que é isso? Lá Que vamos doença nós. é essa? Deixa eu pesquisar no Google, eu não sei nada sobre ela. E ele falou: dá uma pensada, na próxima consulta a gente conversa. E ele foi percebendo que ao longo desse um ano e meio que a gente fazia acompanhamento, cada consulta que eu ia com uma pessoa diferente, uma pessoa da família, um amigo da faculdade, que era um amigo só. Então ele ia sempre comigo, alternando com a minha mãe ou outra pessoa. E aí ele viu padrões de comportamentos repetitivos, estereotipias e principalmente essa falta de noção social das Uhum. coisas. Tanto que se eu não fosse autista, talvez eu não tivesse tantos problemas com bullying na faculdade, eu não teria tido esse processo administrativo que gerou tantas crises, porque era uma coisa socialmente muito óbvia que eu não percebi. Uhum. Então, ele falou: não tem como alguém neurotípico não perceber isso. Então, ela tem alguma alteração. E aí ele foi pensando, juntando os quebra-cabeças e sugeriu o diagnóstico. Aí, na próxima consulta, eu voltei, eu contei para a mãe, eu falei para o meu amigo da faculdade, meu único amigo da faculdade, e ele também começou a pesquisar todos os artigos que Foi tinham todo sobre mundo isso. atrás. Falei, mas o que é isso? E a minha mãe, ela ficou muito aflita, porque eu fui depois encaminhada para uma neuropsicóloga, ela fez vários testes, e em pouco tempo ela já deu o diagnóstico. Realmente é isso mesmo, o psiquiatra está certo, esses testes aqui confirmam. E se você parar também para ler sobre o assunto, você própria vai se diagnosticar. Porque como você já está na faculdade de medicina, você já vai entender os critérios diagnósticos e como você passou por tudo isso na sua vida e vai entender que está certo. E realmente estava. E no início eu achei super legal. Foi libertador. Porque é como se a esquisitice da Giovana tivesse um nome agora. Então, eu já não era mais diferente, eu só tinha autismo. Eu não era Tchau, esquisita, eu não era pouco inteligente ou burra ou qualquer outro desses nomes que as pessoas chamam a gente. Uhum. Eu só tinha autismo. Era um, E foi incrível. era um quê especial. Sim, era o meu superpoder. Que eu sempre achei que seria algo extremamente ruim, porque eu não sabia o nome disso. Isso sempre me machucou muito ao longo da vida, por não saber nada e não ter tido apoio, psicólogos, tudo aquilo que as crianças diagnosticadas mais recentemente têm. Uhum. E quando eu descobri isso adulto, foi realmente uma libertação para tudo. Durante essa fase, Giovana, em algum momento
eu faço a pergunta porque assim, a gente pensa nisso. Essa pressão, né, por tentar entender. Pressão que eu falo é, puxa, de não saber o que está acontecendo e ao mesmo tempo ver todo mundo falando sem nós sabermos, sem eu saber mesmo de fato o que é, gerando todas essas crises. Isso para você chegou a um ponto você fala, puxa, não vou para frente. Sim, a ponto de ter tentativa de suicídio também. Quando a gente não sabe o que tem e as pessoas ao nosso redor ficam reforçando esse estigma, ficam reforçando as nossas dificuldades, sem oferecer muito ajuda, a gente acaba acreditando, né? Porque a gente tende a validar aquilo que o outro pensa. E como eu já tinha dificuldades em comunicação social, eu não conseguia argumentar ou pensar, mas será que é isso mesmo? Será que eu tô certa e a pessoa tá errada? Então, chegou uma fase que eu pensei, não dá, eu não quero continuar vivendo assim, não dá, não quero, tem alguma coisa errada. Deus, o que tá acontecendo? E eu lembro que foi em 2019 ou 2018 que eu tive uma das maiores crises, assim, que juntou depressão, ansiedade, autismo, juntou sobrecarga, juntou tudo. Foi bem em dezembro, porque teve vários gatilhos específicos nessa época. E foi quando, assim, eu não queria mais viver nada. Foi quando eu dei um basta. Só que eu acredito em Deus. E aí eu não conseguia cometer algum ato de suicídio, mas a ideia da morte não saía da minha cabeça de uma forma que nunca esteve antes. Já tive ideações suicidas antes, mas nunca tão forte quanto nessa época. E eu lembro que durou 28 dias exatos, e eu chorava todos os dias, da manhã até a noite e durante a madrugada, caso eu acordasse. Eu chorava assim que eu chegava a desidratar. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Eu almoçava chorando, eu conversava chorando, eu acordava chorando. Eu fazia tudo chorando. E minha mãe começou a ficar um pouco desesperada. Imagino. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque nessa época eu ainda não recebi o diagnóstico certinho. Então, eu não sabia por que estava acontecendo, eu não sabia por que as ideações suicidas e os pensamentos de morte estavam ali, porque eu não conseguia mais avançar com a minha vida. Eu me sentia culpada por pensar isso, porque, nossa, meus pais vão sentir minha falta, todo mundo vai sentir minha falta, eu estou sendo egoísta, eu não posso fazer isso, ao mesmo tempo eu não aguento mais. E foram 27 dias em que eu vivi literalmente, acho que no Vale da Morte, revivendo tudo o que eu passei na vida, refletindo sobre isso. E eu lembro que eu orava com Deus e eu nunca senti uma presença tão forte de Deus na minha vida quanto naquele momento. Eu não conseguia, eu acho que eu não teria conseguido passar por aquele momento se não fosse Deus falando comigo, a cada lágrima, a cada choro, sabe? Até que no final, perto dos 28 dias, eu consegui uma psicóloga que fez algumas sessões comigo, de algumas terapias, algumas sessões de hipnose, coisas que foram acalmando o meu emocional e eu fui conseguindo voltar ao normal. Mas nesse momento eu lembro que eu fui até no psiquiatra, eu peguei um atestado, eu não conseguia terminar as provas na faculdade, as aulas, nada. Então foi um dos períodos mais obscuros assim que eu tive. Pela falta de informação, pela sobrecarga das pessoas, pela falta de um diagnóstico precoce, pela falta de terapias que me ajudassem a entender o que estava acontecendo, como lidar com aquilo, como sair daquela situação. Então, ali eu senti que realmente um diagnóstico precoce teria feito a diferença, porque foi muito uma sobrecarga do autismo, sabe? Entendi. E nessa fase pós-descoberta, Giovana, assim, a gente tem um impacto, primeiro de a gente saber o que é. Então, é como se você estivesse dentro de um quarto escuro e acendesse a luz. Só que daí que agora você olha, você vê que está tudo bagunçado. E agora você tem que começar a colocar cada coisa no seu lugar para tentar transitar agora dentro do quarto sem bagunçar mais ainda. Ou tropeçar nas coisas. Ou tropeçar nas coisas.
E como é que está sendo isso para você? Já passando aí quase 5 anos, o que mudou de fato agora na sua vida? Além da descoberta ter sido uma libertação, eu consegui melhorar vários aspectos que eu tinha muita dificuldade antes, porque com a terapia, com um psiquiatra, eu entendi alguns comportamentos não era ansiedade ou depressão, era do autismo. Então, eles tinham nomes específicos e abordagens terapêuticas específicas para lidar com ele. Então, eu tinha muito masking, né, social. Uhum. Todo mundo tem e as meninas acabam tendo um pouquinho mais. E eu fui conseguindo lidar com esse masking melhor, porque o masking ele sobrecarrega a gente muito mais e acaba que mais nos prejudica do que ajuda. Então eu fui conseguindo diminuir isso, porque eu entendia, a Giovana não é esquisita, ela não tem um problema, ela só pensa de um jeito diferente e tem um superpoder diferente. Então, eu não preciso fingir coisas, eu não preciso suportar ambientes com sobrecarga sensorial, porque tá todo mundo ali e isso é o que esperam de mim. Então, isso ajudou bastante a diminuir o excesso de sobrecarga e me tirar de locais que me faziam mal. Ajudou a entender um pouco sobre as crises. Quando eu estou chegando em uma crise e o que eu posso fazer para não chegar em um shutdown. Uhum. Eu tenho mais tendência a shutdown do que meltdown. Então, como é que eu consigo perceber quais os sinais que meu corpo demonstra, sabe? E isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Ainda é muito difícil de entender, porque você passou, assim, 21, 22 anos da sua vida vivendo de um jeito, e nos 4, 5 últimos anos você aprendeu a viver de outra forma. Mas eu tenho aprendido que as crises de ansiedade não eram necessariamente ansiedade, eram sobrecarga sensorial. Usar fones de ouvido como protetores, abafadores, isso ajudou demais. É tão bom. É A tão bom melhor usar coisa um do mundo. protetor auricular. Ajudou a conversar com as pessoas, explicando o que eu estava sentindo e não inventando uma mentira para justificar. Por exemplo, a seletividade alimentar ainda é muito presente. Então, eu tenho a tendência de falar um pouco mais robotizado e o mais claro e óbvio possível. E as pessoas às vezes entendem isso como uma grosseria. Então, eu fui aprendendo a tentar suavizar a minha fala, ler livros sobre comportamento e sobre comunicação com as pessoas para me entender quais aquelas nuances sociais que eu não costumo perceber, as ironias e sarcasmos, como que eu posso usar isso na vida adulta de uma forma que eu consiga, né, articular as palavras sem parecer uma pessoa grossa. E uma das partes mais difíceis ainda eu acho que é a convivência familiar. Da família saber isso. No início, na verdade, minha mãe não queria contar pra ninguém, porque ela ficava com muito medo. As pessoas vão tratar a Giovana diferente, eles vão falar alguma coisa. E a família geralmente tende a ter menos conhecimento sobre o autismo e só descobrem quando tem alguém diagnosticado na família. E ainda assim tem dificuldade de entender todo o processo. E eu sou uma pessoa adulta que conseguiu fazer a faculdade e tem um emprego. Então, você é inteligente, você fala, você tá se desenvolvendo. Como que você é autista, né? Então, Isso é normal como todo é mundo. normal. Se eu olho pra você, você parece normal. Então, isso gerou muita dificuldade com a família. Tanto que ainda é um problema eu falar disso com a minha família. Eu falo isso mais com a minha mãe e meu amigo, mas não com a família como um todo. Talvez eu ainda quero melhorar isso, mas ainda é uma coisa mais obscura a ser tratada. Isso é fácil. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Essa é uma das dificuldades, que é tentar traduzir a linguagem para os outros. Isso eu não falo, eu não consigo pensar. Vou falar, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não vem automático, sabe? É difícil entender isso, e isso é uma das coisas que eu vou aprendendo na terapia e lendo meus livros. Frases que eu posso usar. Recentemente eu aprendi uma ótima frase com a psicóloga sobre a seletividade alimentar. Ela, gente, eu sou enjoada mesmo, eu não gosto de comer isso, eu não vou comer, ponto.
Só. Porque as pessoas tendem a achar isso engraçado, embora na minha mente isso soe falta de educação, mas todo mundo dá risada e fica um ambiente ok, sendo, em vez de eu explicar de forma robotizada, pessoas, eu tenho autismo e isso inclui seletividade, eu não consigo comer essas coisas porque eu me sinto assim, assim, assim. E aí as pessoas se sentem estranhas quando eu falo isso. Então, é uma dica social que não vem automaticamente, mas que eu aprendi e estou usando. Então, tá sendo bom. Eu aprendi a mais fácil. Eu como o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e o problema é meu. A gente vai aprendendo. Giovana, qual foi o momento mais difícil para você no pós-diagnóstico? Ainda está sendo, foi e ainda está sendo, o meu próprio preconceito. Eu tenho muito medo do capacitismo. Então, eu acabo me auto-julgando incapaz das coisas. Eu não preciso que o outro me julgue, eu já me julgo antes. Porque eu ainda tenho muita dificuldade e vergonha e tudo em aceitar que eu tenho autismo, eu tenho mais sobrecarga sensorial que as pessoas, eu preciso descansar mais tempo para conseguir ser mais efetiva do meu trabalho do que as outras pessoas. Eu preciso de tempos para me autorregular, sendo que as outras pessoas não precisam. E isso meu cérebro tende a encarar como uma fraqueza, como eu sou inútil, eu não consigo fazer as coisas como todo mundo. E o meu primeiro instinto é, eu preciso fazer igual todo mundo, eu tenho que conseguir. E eu sempre consegui ser extremamente excelente em tudo que eu faço. E até hoje, eu consigo. Só que há custos muito grandes. Preço muito alto. Um preço muito alto. Então, eu consegui entender que eu consigo, mas eu não preciso conseguir, é difícil. Eu tenho muita vergonha ainda de sair falando para as pessoas que eu sou autista, porque elas ainda tendem a me diminuir, e como eu tenho essa dificuldade ainda social de não conseguir argumentar de volta, conversar, a desenvolver um diálogo sobre aquilo, a minha tendência é acreditar e demonstrar ali o quanto que eu sou incapaz nas coisas, eu não consigo, eu travo. Então isso ainda é uma dificuldade, sendo que eu não quero isso. Eu atendo crianças que são autistas. E recentemente eu atendi uma criancinha que eu estava examinando ela e aí eu pedi para ela tirar a blusinha e o colar e a irmã dela pegou o colar e colocou nela para ficar segurando o colar. Aí ela gritou: "Não, tira esse colar! Você não tem vergonha? As pessoas vão achar que você é autista, que vergonha!" Eu falei: "Como assim? Ser autista não é vergonha." Daí eu pensei: eu sinto vergonha. Mas eu sou médica e autista e adulta e eu consigo lidar com essa vergonha. E eu não quero que os meus pacientes pensem que é vergonha. Eu sei que eu tenho isso, então eu vou lidar com isso o máximo possível. Até, por exemplo, gravar um vídeo com você e expor isso para as pessoas é uma coisa muito difícil, porque eu sei que eu sou autista. Só que às vezes meu cérebro esquece e me força a ser uma pessoa normal. Me força a entrar no capacitismo e eu ser capacitista comigo mesmo. Como é que é? Bem-vindo? Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Eu falo que assim, o próprio preconceito é como se você falar, puxa, você ficou julgando tantas pessoas. Quando via situações como essa, você dava risada, você ria. E falava lá, o tadinho, coitadinho, não vai ter futuro nenhum, não vai virar nada, quem que vai cuidar? Aí chega um dia que você tem que você lidar com essa situação. Eu acho que é o mais difícil, que é o impacto mesmo da aceitação e falar, aí você olha para trás e fala, putz, cara, julguei tanto, falei tanto, dei tanta risada, e agora eu tô nessa posição e o olhar das outras pessoas agora é o mesmo olhar que eu tinha lá atrás. E agora como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai enfrentar isso? Eu falo que para mim foi o luto.
o luto da vida passada, em que eu era uma pessoa normal, sem nenhuma neurodivergência, e agora eu tenho que aprender que eu sempre fui diferente e eu preciso lidar com isso. E eu acho que também tem a questão, Giovana, do medo, né? O medo de não aceitação, de não conseguir continuar desempenhando, né? De não conseguir produzir aquilo que você quer produzir. Aí vem a autocobrança, o perfeccionismo, a ansiedade vai lá, o cortisol. Eu falo toda vez que eu faço exame para ver o cortisol, eu já sei, Já sei o resultado, eu não já sei precisa o de resultado laboratório, dele. E fala. os últimos 3, 4 anos tem sido a mesma coisa. Hoje, você sendo médica, sendo uma profissional agora que tem mais conhecimento sobre a saúde, sobre o que acontece no seu corpo, na questão mesmo de mudanças de humor, de descarga, de tudo quanto é coisa que existe, parece que cai um raio ali. Uhum. Quais são os seus momentos em que você consegue mais se regular? Lendo. A leitura foi um hiperfoco desde a adolescência que me salvou e salva até hoje. No trabalho, como eu trabalho como médica, eu já passei por situações de emergência com um paciente em questões de vida ou morte. E quando as pessoas sabem que eu sou autista, elas já imaginam, e se a Giovana tiver uma crise enquanto está atendendo um paciente grave, o paciente morrer e for para ela, sabe? E eu já questionei eu mesma sobre isso, mas todas as vezes que algo muito grave aconteceu, o hiperfoco da medicina ativa e isso Exatamente. sobrepõe toda e qualquer sobrecarga sensorial que eu possa ter naquele momento. Então, eu sei que eu também sou excelente nisso, mas ainda gera aquele sentimento, será que as pessoas estão certas e eu estou errada? Além disso, eu também descobri, junto com o autismo, o TDAH, o que justifica muito a minha dificuldade de aprendizado lá na infância e a minha Uhum. dificuldade de aprendizado ainda hoje. E como médica, eu reconheço as minhas dificuldades, eu consigo reconhecer mais facilmente as dificuldades em outras pessoas, ajudando no diagnóstico. Mas eu já sofri muito preconceito no hospital também em pessoas que sabiam disso. Também por me achar incapaz. Então foi muito difícil desde que eu me formei e comecei a trabalhar. Eu consegui criar na minha mente uma fortaleza em que eu confio em mim, que eu sou capaz. Eu tenho sim minhas dificuldades como autista, mas elas não diminuem a minha capacidade no trabalho. Então, como médica, a minha maior dificuldade é conseguir demonstrar que eu consigo fazer as coisas, mesmo sendo autista, e que eu não vou ter uma crise no meio de algo super importante ou deixar alguém morrer por causa disso, sabe? Eu acho que até pelo, pelo contrário, parece que não sei se é a mesma coisa, mas quando você entra num momento em que a decisão precisa ser tomada, em que a crise se instala ali naquele momento, parece que é o momento em que o seu cérebro mais recebe oxigênio e você está mais no controle da situação. Sim. E as pessoas acham que, de novo, o rótulo de, puxa, ele não vai conseguir pensar, ele não vai conseguir desenhar qual que é o caminho que nós vamos ter que seguir, não vai conseguir tomar as ações necessárias para que aquilo, né, mantenha a vida de uma pessoa, e aí fica aquele caos instaurado ali, até mesmo situações de, puxa, não vamos chamar, não vamos chamar outro, porque se ele não der conta, eu penso assim, por mais que a gente coloque o conhecimento, que é isso que nós estamos fazendo, por isso que a gente traz pessoas maravilhosas como você para poder compartilhar as histórias, eu vejo ainda que existe o ranço, o rastro das pessoas, e ainda manter isso, por mais que exija o conhecimento. É aquela situação que nós estávamos falando agora há pouco. Parece que enquanto a pessoa ela não sentir realmente na pele o que é aquilo, ela nunca vai mudar de postura e nem de pensamento, nem de ações para que
torne a vida das outras pessoas, não diria mais fáceis, mais acolhedoras. Mais acolhedoras no sentido de respeito, no sentido de reciprocidade, no sentido de demonstrar realmente a empatia. A gente já tem dificuldade com isso. Eu até conheço outros médicos que têm autismo diagnosticado por mim, pelas vozes da minha cabeça, mas que tem um estereótipo clássico, ou que tem alguma outra doença mental, mas que não falam disso pra ninguém, porque tem medo de ser demitido, porque eles não vão ser mais um bom médico. Isso é muito forte. E o problema disso aí volta naquela questão, é o mascaramento, que precisa seguir o padrão, é a fuga, né? Isso leva a busca por remédios ou outras fugas até piores, né? E quiçá chegar ao ponto mesmo do suicídio. Isso é algo que a gente realmente precisa tratar da forma como ela deve ser tratada. Giovana, hoje, conhecendo toda a estrutura, né, falar assim, pública, toda a questão realmente de saúde, né, como é que você classifica hoje, se é possível classificar isso, as ferramentas de acolhimento, de recepção, de suporte para o diagnóstico tardio hoje? Extremamente raras. Aqui na rede de saúde que eu atuo, aqui no município, nós não temos um neuropediatra ali pronto no SUS para atender a demanda das crianças. Então, elas já são muito subdiagnosticadas ou diagnosticadas por profissionais de outras áreas, que podem sim ter um conhecimento na área, mas que às vezes deixam passar outras coisas que o neuropediatra especialista não deixaria. Quando se fala de adultos, pior ainda mais. Eu conheço 2 ou 3 psicólogas, duas neuropsicólogas que trabalham com adultos, que sabem diagnosticar adultos, mas a grande maioria dos outros não sabem. Então, tem alguns colegas que são adultos, que foram diagnosticados com TEA e que me falaram, onde que eu vou? Com quem que eu faço terapia? Que psiquiatra que vai me atender? Tem neuro pra mim? Tipo, eu vou ter que ir lá em outra cidade aqui do lado? E foi muito difícil, além de achar esses profissionais, ter uma vaga com eles também. É muito pouco. O apoio que a gente tem aqui para o desenvolvimento das nossas habilidades, para o diagnóstico em si, é pouquíssimo. Então, infelizmente, ele é reservado para as pessoas de classe mais alta, que têm mais condições financeiras para ir buscar o diagnóstico em outro lugar. Mas aqui a gente tem bem poucas opções. Uma coisa que eu percebo também, tenho visto de forma mais recorrente, Giovana, primeiro, o diagnóstico, que muitas vezes ele é feito de forma sigilosa. O segundo, que é o receber o diagnóstico. O terceiro, que é manter isso em sigilo. E em muitas situações, até mesmo mudando de cidade para que aquilo continue oculto. Para que as pessoas não saibam, para que o círculo de amizade ou de negócios ou de vida social não seja abalada pela questão do diagnóstico. Isso é algo que confesso a você, eu fiquei assustado. Eu achei que era mais, puxa, nós vamos, logo que eu recebi o diagnóstico, não, nós vamos conversar, vai ter muita gente, tem muita gente que está na mesma situação. Foi como se batesse de frente com a parede para poder achar alguém, mas você colocou, que esteja disposta a falar, puxa, eu estou na mesma situação, como é que nós vamos fazer? Onde nós vamos procurar auxílio? E foi aí que surgiu então a ideia do projeto, mas é muito difícil ainda. Vamos falar de sonhos? Quais são os seus sonhos ainda? O que ainda vem quando você olha Giovana futuro? O que você visualiza
o que está lá dentro dos livros. Em aspectos pessoais, profissionais. Todos. Que você queira compartilhar, é lógico. Claro. Eu, profissionalmente, vendo a dificuldade que eu tive para ter um diagnóstico e a dificuldade das outras pessoas para terem um diagnóstico, eu já vi alguns coleguinhas médicos que ou estão se formando em neuro, alguma coisa, ou se querem seguir essa área de psiquiatria infantil, neurologia infantil. Então, no futuro, a gente vai ter um centro de neurologia para adultos e crianças aqui em Rondonópolis. Legal. Eu vou criar isso. Que legal. Eu e mais alguns colegas que estamos buscando essa formação específica para ter esse apoio em Rondonópolis. E não só para Rondonópolis, mas para acolher as cidades vizinhas. Então, a gente não vai continuar nesse limbo de eu não sei quem procurar. Vamos ter pessoas capacitadas. É o meu sonho. E não é só um sonho, é um objetivo. Eu sei que isso vai acontecer. Legal. E, pessoalmente, uma grande dificuldade da Teia é sobre ter relacionamentos. Meu sonho de princesa é casar. E ter meus filhos, e ter uma família. Mas relacionamentos interpessoais são extremamente difíceis. Então, isso é um sonho que eu ainda tenho. E que eu sei que um dia vai se realizar também. Mas eu acho que eu também preciso de mais terapia para aprender a lidar com as pessoas e com as diferenças e com relacionamentos que parece que é outro nível, é outra caixinha de Pandora que tem que abrir na minha cabeça, sabe? Mas é um sonho que tá aí também. Como é que é? É uma faculdade à parte? É uma faculdade à parte. É muito difícil, gente. É muito difícil. É só quem convive sabe o que é isso. A gente tem visto um medo, um receio. A gente já até comentou uma vez sobre isso, que é a questão da nossa mesma questão de filhos. O medo, a preocupação. Como que é isso para você? Extremamente preocupante. Muito, 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 muito. Tem vários estudos nessa área, mas alguns estudos têm alguns vieses que não nos dão tanta segurança para afirmar isso em algumas conversas, mas os pais autistas têm mais chances de ter filhos autistas. E o grau de autismo, alguns estudos falam, do filho tende a ser maior que o do pai. Então, isso não é uma realidade 100%, falta muito estudo nessa área, tem estudo sobre genética nessa área, mas é um medo tão grande. E eu fico com meu coração tão apertado de saber que eu tenho autismo grau 1, meu grau de suporte é 2, e eu já passei por tanta dificuldade. Imagina um grau de autismo mais elevado ainda no meu filho, no meu mini serzinho que eu amo e que eu vou ter que ajudar a passar por tudo isso, sabe? É uma dor muito grande, sabe? A mãe atípica, ela é um ser à parte da sociedade, sabe? Porque ela tem uma dor invisível que ninguém vê e que ninguém ajuda e que ninguém entende. Então, eu não sei o que fazer sobre isso ainda. É algo que eu busco muito a direção de Deus sobre o que fazer sobre o assunto de ter filhos. Eu sei que desde que eu era criança, eu nem sabia nada de autismo. Eu falava para minha mãe que eu queria adotar crianças, eu queria adotar meus filhos. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas desde que eu era criança, sim. Então, hoje eu sei, eu vou adotar minhas crianças. Mas eu posso ter meus filhos ainda, só não sei quando, só não sei como. Não sei se meu marido vai ter algum diagnóstico também ou não. Isso é algo que ainda está sendo processado, mas é um medo muito grande no meu coração e é um medo muito grande de várias outras pessoas que têm isso também. Principalmente daquelas que não têm o diagnóstico fechado e não têm tanto acesso a essa informação de que o filho pode sim ter alguma neurotipia por causa disso. É isso. Eu falo assim, de todas as pessoas com quem nós conversamos, é um medo latente e 100%. Não teve ninguém que falou, não, eu quero, não estou preocupado com isso, não estou preocupado com o futuro, não, ele vai conseguir se virar sozinho, não vai precisar de apoio, não, pode. Todos, unanimemente, falaram que um medo mesmo de o que vai vir. Sim. O que virá,
Será que vai ser no mesmo grau ou não vai? Principalmente as mulheres nesse sentido. Até na última entrevista que nós tivemos, um dado alarmante mesmo. Puxa, 85% dos homens abandonam a família quando tem um filho autista e que precisa de suporte maior. Isso é assustador pra gente. E causa mais medo ainda. Sim. Mais pânico. Giovana, quando você olha para o nosso mundo da maneira como está, a sociedade, né, e olha para você como Teia, qual que é o seu maior desejo hoje? Em termos de mudança, em termos de expectativa, né? O que vem na sua cabeça nesse sentido? Eu tendo a ser uma pessoa um pouco mais positiva. O conhecimento está crescendo, a internet divulga muitas informações, estamos tendo uma conversa que vai ser divulgada para várias pessoas sobre isso, então eu creio que o conhecimento das pessoas está se ampliando, mas a ignorância das pessoas está se ampliando também. Então, eu vejo um futuro em que mais pessoas vão ter acesso ao diagnóstico, em que o autismo ele vai deixar de ser um tabu tão grande daqui a alguns anos, mas o preconceito ele continuará a ser latente. Porque mudar o conhecimento das pessoas é mais fácil do que mudar o preconceito delas. E isso é uma preocupação que eu tenho muito grande com as pessoas que eu tenho contato na minha família, por exemplo. Eu tento informar eles, eu tento falar com os meus sobrinhos, que são criancinhas, sobre isso, sobre serem mais inclusivos com os colegas. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa preparar, principalmente as crianças, porque eles são os adultos do futuro. Então, as escolas têm que estar preparadas para receber alunos autistas e educar as crianças ao redor sobre isso. E eu sei que elas não estão, mas eu creio em um futuro onde isso vai ser possível. Eu sou mais otimista a pensar de que um adulto que tem autismo ou alguma outra comorbidade mental, um TAB, ansiedade, qualquer outra coisa, um dia vai ter menos vergonha de se expor, porque ele não vai ter medo de ser demitido ou de ser considerado incapaz de exercer o trabalho que ele já exercia há 5, 10 anos ou a vida inteira. Eu creio nesse mundo e eu quero trabalhar para que isso aconteça. Que legal, Giovana. A gente fala que a gente quer um ambiente onde seja possível sermos nós mesmos. Sim, a gente só quer ser o alecrim dourado que a gente é, sem ser julgado por isso. Poder não precisar se preocupar o que o outro pensa quando você fala alguma coisa, se machucou, se não machucou, poder dizer quando você está em algum lugar, tô indo, sem ter que ficar ali sofrendo. Com desculpas sociais, Com para desculpa. parecer menos estranho. Puxa, o cara não valoriza a gente, não dá valor pelo fato de nós estarmos aqui. Ah, vou para um lugar, não quero entrar aí por causa do barulho, por causa do som. A gente só quer isso, mais nada. Não é nada. Entendeu? Eu falo, tudo tem um limite, a gente só precisa transitar e achar esse caminho para que a gente consiga caminhar de mãos dadas nesse sentido, sem penalizar ninguém, sem fazer com que as pessoas sofram, porque um mascaramento ele é muito prejudicial e muito forte em todos os sentidos. Sim. É uma sobrecarga desumana, né? Tem que você manter uma postura, manter um padrão, sabendo que quando você sair dali, é como se você estivesse saindo de uma guerra. E quando você tem família, é pior, porque daí você acaba descontando na família, né, para poder manter um padrão social que, cara, será que vale a pena? Todo esse sacrifício. Mas que legal, Giovana. Assim, a gente fica muito feliz poder conhecer mais uma história, né, e ver que realmente o quanto o mundo Teia ele é especial em todos os sentidos.
de coisas boas, de coisas maravilhosas, a gente entender e levar e disseminar esse conhecimento de que nós não estamos falando de uma doença, nós estamos falando de uma maneira diferente do cérebro funcionar, só isso. Então nós não estamos falando aqui que toma um remedinho que amanhã passa, não, é algo que nós vamos ter que aprender a conviver com o resto da vida. E na fase adulta é mais complicado, porque se eu não fez isso lá quando criança, não tinha tudo isso. Assim, o pouco do que nós temos hoje, olhar para trás e saber que era pior, então lidar agora com a... Eu gosto de usar sempre uma frase que é: a vida não mudou, a vida não parou, ela simplesmente ganhou uma nova rota, só que agora mais suave. Sem ter que carregar um caminhão, um fardo nas costas. Sim. Então eu agradeço mesmo de coração pela sua disposição, e por ter aceitado sentar aí nessa cadeirinha para poder falar um pouco sobre você. Aí eu tenho certeza de que o seu testemunho, a sua história de vida também vai ajudar muitas pessoas. Eu agradeço mesmo. Eu também agradeço por ter me convidado. É um desafio muito grande estar aqui se expondo, porque a gente sabe como a sociedade é. Mas eu acho que cada vez que uma pessoa autista se expõe para poder contar a sua história, uma outra pessoa autista se reconhece naquilo e cria coragem para se expor também. Então é um trabalho que a gente tem que fazer por todo mundo, né? Então eu acho que é muito importante. Nós temos que pagar o preço. Tem que. A gente recebeu o diagnóstico primeiro, agora a gente tem que ajudar o resto. Estamos aqui, pagar o preço e fazer o que for possível mesmo e preciso para que nós tenhamos mais pessoas realmente que, eu não digo se valorizem, eu falo no sentido de realmente se amarem como são e conseguirem viver com isso e de uma forma que não seja um peso. Eu acho que essa é a maior busca, a maior recompensa nossa. Se nós conseguirmos em cada uma das entrevistas tornar isso mais claro, e a pessoa começar a enxergar isso, para nós já é uma grande vitória. Sim. Tá? Gente, infelizmente finalizamos por aqui mais um episódio do nosso Mentes que Brilham. E de coração agradeço, Giovana, pela sua agenda, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza de que estamos saindo daqui mais enriquecidos, com mais conhecimento e a certeza de que realmente nós estamos no caminho certo. Estamos sim. Tá? Obrigado de coração, tá? Obrigada. Gente, até o nosso próximo programa. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.